Olá, conforme o combinado, trago aqui o trabalho avaliativo solicitado pelo professor Cicerfran, na disciplina de Física 1 e 2, do curso de pós-graduação em Matemática e Física pela Unijuazeiro. Vou falar um pouco aqui sobre o tema velocidade média, certo? Então, vamos acompanhar. Primeiramente, eu vou falar um pouco aqui da mecânica, que é a parte da física que faz o estudo dos movimentos. A mecânica é dividida da seguinte maneira: cinemática, dinâmica e estática. A cinemática estuda os movimentos sem se preocupar com as causas. A dinâmica estuda as causas dos movimentos. E a estática estuda o equilíbrio dos corpos. Pronto, aqui foi mais uma definição. Dentro dessas partes da mecânica, eu vou focar um pouco aqui na cinemática. Eu vou falar no próximo tópico sobre o conceito de velocidade média, ok? Então vamos lá, velocidade média. Denomina-se velocidade média a razão entre a distância total percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. Parte da grandeza física que identifica o deslocamento de um corpo em um determinado espaço de tempo. Ela também é conhecida como velocidade escalar média dentro da física, certo? Então, velocidade média é uma razão, é uma divisão entre a distância e o tempo gasto em um certo percurso. Para exemplificar melhor, vamos ver essa figura aqui. Suponha esse carro está aqui no marco 30 km, ele vai se deslocar até esse outro marco de 190 km. Então, nós vamos calcular a velocidade média dele aqui nesse trajeto. Para isso, temos que identificar primeiramente alguns tópicos. Essas marcações aqui, ó. O que seria esse SI? O espaço inicial, que é aqui onde o carro está. O SF, espaço final. O TI, tempo inicial, que corresponde aqui a zero, no caso, aqui é de onde o carro saiu. E o TF é o tempo final, que são 2 horas depois do tempo inicial de onde ele saiu. Então, para calcular essa velocidade, a gente faz o seguinte: temos que primeiramente fazer a razão, como falou aqui, da distância total pelo tempo gasto. A distância, eu pego o SF, que é o espaço final, menos o espaço inicial, dividido pelo tempo final, menos o tempo inicial. Isso a gente pode representar também como o SF menos o SI, a gente pode representar por ΔS, que é a variação no espaço. E o TF menos o TI podemos representar por ΔT, que é a variação do tempo. Então, substituindo, a velocidade média desse automóvel seria o quê? O SF, que no caso 190, menos o SI, que corresponde a 30, dividido pelo ΔT aqui, ó, que é o TF menos TI, tempo final 2 horas, menos o tempo inicial, que é 0 horas. Fazendo os cálculos aqui, a velocidade média vai ficar 190 menos 30, 160. 2 menos 0, 2. E por fim, 160 dividido por 2, a velocidade média desse automóvel aqui nesse percurso foi de 80 km por hora, ok? Já que a gente se refere aqui a quilômetros, tudo bem? Vamos ver alguns exemplos para a gente ver como esse conteúdo é cobrado em vestibulares e também no Enem. No exemplo 1 aqui, questão da FUVEST, diz o seguinte: após chover na cidade de São Paulo, as águas da chuva descerão o rio Tietê até o rio Paraná, percorrendo cerca de 1000 km, sendo de 4 km por hora a velocidade média das águas.
O percurso mencionado será cumprido pelas águas da chuva em aproximadamente, e aqui ele quer saber o número de dias. Então já vemos claramente que é uma questão de velocidade média. A própria questão já fala que essa velocidade é de 4 km por hora. E o que nós vamos descobrir é o tempo que a água gastou para percorrer esses 1000 km. Ou seja, a gente vai pesquisar, descobrir o nosso ΔT, que é a variação no tempo. Então, anotando os dados da questão. O espaço inicial seria quem? Seria zero, de onde as águas partiram. O espaço final é o percurso que elas fizeram, no caso 1000 km. O tempo inicial também é zero. E o tempo final a gente não sabe. No caso, ele será o nosso ΔT, a variação no tempo. Então, pela fórmula da velocidade média, ΔS dividido pelo ΔT, vamos substituir. A velocidade média ele já fala na questão que é 4 km por hora. Então ficaria espaço final menos espaço inicial, ou seja, 1000 menos 0, dividido pelo ΔT, que seria o tempo final menos o tempo inicial. Só que o tempo final a gente não tem e o tempo inicial é zero. Então a nossa incógnita é o ΔT, a variação no tempo. Passando esse ΔT multiplicando, vai ficar 4 ΔT igual 1000 menos 0, continua 1000. Agora o 4 está multiplicando, desce dividindo, ficaremos com ΔT igual a 1000 dividido por 4. Então a variação no tempo é exatamente 250 horas. Porém, todas as alternativas estão em dias. Simples, né? Basta fazer a conversão. Transformar 250 horas em dias. Para isso, vamos dividir por 24, porque o dia tem 24 horas. Então, 250 dividido por 24 dá aproximadamente 10,41. Arredondando, claro, no caso 10 dias. A alternativa correta seria a letra B de bola. 10 dias foi o tempo que as águas levaram para percorrer esses 1000 km. Ok? Agora o exemplo 2 diz o seguinte: ao cobrar uma falta em um jogo de futebol, um jogador imprime a bola uma velocidade de 43,2 km por hora. Então já se refere à velocidade média. Sabendo que a bola gasta 3 segundos até atingir as redes, determine a distância percorrida. Então, novamente a questão de velocidade média, que ele já diz aqui na questão, diz também o tempo, que é 3 segundos, e quer saber a distância percorrida em metros. Nesse caso, nós precisamos calcular o nosso ΔS, que é a variação no espaço, a distância que essa bola percorreu. Primeiramente, temos que observar o seguinte: todas as alternativas estão em metros e aqui está em quilômetros. Então, antes de mais nada, vamos precisar converter 43,2 km por hora em metros por segundo. E como é que a gente faz isso? Existe um fator de conversão, né? Isso que é o 3,6. Então a gente divide 43,2 por 3,6. Isso porque 1 km é igual a 1000 metros e 1 hora é igual a 3.600 segundos. Então se tem como base o fator 3,6. Fazendo essa divisão, 43,2 por 3,6, a gente vai obter 12. No caso, 12 metros por segundo. Corresponde a 43,2 km por hora. Então, anotando os dados da questão.
A velocidade média nós acabamos de converter 12 metros por segundo. O ΔS, que é a variação no espaço, é o que a gente quer descobrir, nós não sabemos. E o ΔT, que é o tempo, a variação no tempo, a questão nos diz que é 3 segundos. Então, novamente, na fórmula da velocidade média, vamos substituir. Velocidade média é 12 igual o ΔS, que é o que a gente quer descobrir, dividido pelo ΔT, que é 3 segundos. Agora o 3 vai passar multiplicando o 12. Então o ΔS, a nossa variação no espaço, é exatamente 36 metros. A alternativa correta seria a letra A. Ou seja, depois que o jogador chutou essa bola, no decorrer de 3 segundos, ela percorreu 36 metros. Tudo bem? Então é isso, espero estar de acordo com o que foi solicitado. Obrigado, um abraço e até mais.